Samuel Xavier renovou ou irá renovar com o Fluminense mais uma vez. Chama a atenção o fato do atual lateral direito titular do Fluminense assinar uma renovação, tendo contrato ainda até o final do ano. Mas, para quem foi pesquisar um pouquinho, percebeu, né, que isso é uma prática já recorrente. A notícia saiu inicialmente no GE. Globo, afirmando que o Fluminense ofereceu uma proposta de renovação para o Samuel Xavier e essa proposta prevê mais um ano de vínculo, um contrato que iria até o final de 25, indo até o final de 26, e uma valorização salarial, uma alteração, para ser mais preciso, na matéria escrita pela Camila Souza, o Giba Pérez, o Gustavo Garcia e o Marcelo Neves. Bem, acho que tá dito aqui até num trecho da matéria, e eu vou reforçar esse ponto. Este é um movimento comum dentro do Fluminense, que visa dar tranquilidade aos atletas durante a temporada e não correr risco de perdê-los de graça. Vamos lá, eu vou dar só um breve histórico sobre a situação do Samuel Xavier. De fato, a matéria do GE. Globo tem razão. O Samuel Xavier chegou ao Fluminense em fevereiro de 2021, final do campeonato de 2020. Assinando um contrato até o final de 22. Contrato de 2 anos é o contrato padrão quando você está trazendo um jogador que vai brigar por titularidade. Quando você traz um jogador que você está comprando, gastando uma grana, você faz um contrato de 3 anos ou mais, está se resguardando de não perder de graça. E quando você traz um jogador que é totalmente uma aposta, você faz um contrato de 1 ano. Por exemplo, o de 3 anos é um Bernal da vida e o de 1 ano é um Felipe Alves da vida. Então esse é o padrão. Ele assinou por 2 anos e fez um ano de 2021 bem, para usar um termo que a galera gosta, claudicante, não foi titular em momento nenhum. Inicia 2022 mal, muito mal, mas muito mal mesmo, assim. Eu me lembro de um Fluminense Vasco em que o Fluminense jogou com o time reserva e o Samuel Xavier era o único titular que estava nesse time. E ele foi o único que jogou mal nesse jogo. E aí o Fluminense anunciou a renovação dele no dia 14 de fevereiro e os comentários eram: vergonha, vocês só podem estar de sacanagem, vocês tinham que ter vergonha de postar isso, vou comer vidro, ninguém merece, vocês debocham no torcedor, parabéns, renovou com lateral bosta, enfim. Vem 2022, ele é a reserva do Calegari, e aí, no meio do ano, o Fernando Diniz assume e ele joga bem pra cacete, como todo aquele time de 2022. Samuel Xavier se torna um dos destaques do Fluminense, faz a sua grande temporada, chama muita atenção e lembrando, ele tinha contrato até o final de 23. Chega no início de 2023, o Samuel Xavier com muita moral renova por mais um ano. Padrãozinho, tá no último ano de contrato, renova de novo. E aí diz aqui, ó, legal, bacana, tem que valorizar a renovação dele. Já agradeceram ao rapaz que invadiu o campo para passar? Notícia boa. Isso aqui tá piada com ele, né? Ele caiu de novo. Tava na hora. E muita gente pedindo a renovação do John Arias, mas falando, né, merecido. Acho que devia ter alguma notícia relacionada ao Danilo Barcelos, né? Que eu não tô lembrado agora. Então, assim, um monte de gente agradecendo porque ele tinha feito um grande ano. Em 2023, Samuel Xavier mantém um grande ano. De fato, foi um jogador que se destacou bastante. Chegou a ser pedido na seleção brasileira em alguns momentos. Só que, no final de 2023, acontece uma coisa que é crucial. Samuel Xavier faz um implante capilar e perde o início do ano de 2024, tanto nos treinamentos quanto nos jogos. A renovação vem de novo até o final de 2025 e os comentários são da galera zoando que ele continuava calvo, mesmo depois do implante capilar. E ele renovou até o final do ano que vem. Essa renovação dele, muita gente critica o fato dele ter feito implante capilar. Eu preciso ser justo com uma coisa. Apesar de eu ser um dos que critica muito, a galera fala, pô, Samuel Xavier fez um implante capilar perto de voltar. Não, ele fez logo assim que iniciou as férias dele. Porque as férias dele começaram no dia 24 de dezembro. Na verdade, começaram no dia 26, né? Juridicamente. Mas começaram ali no final de dezembro, porque o Fluminense jogou o Mundial até o final. E ele fez essa cirurgia no dia 28 de dezembro, se eu não me engano. Só que ainda assim, o Fluminense precisava de uma recuperação muito rápida, porque tinha jogo no início de fevereiro da Recopa. Acho que no dia 22, dia 15 de fevereiro já era a Recopa. E
escondeu o problema do Samuel Xavier e inventou lesão pra dizer que o Samuel Xavier não estava fora por causa de implante capilar. Novamente, o Samuel Xavier fazer o implante capilar é um problema e tal, mas é um defeito da carreira dele. Ok, ele se preocupou muito com isso no momento errado. Mas entende que o grande problema é o Fluminense? E aí quando a gente chega pra renovação agora, eu acho que os comentários da postagem no início de 2024 dão muita tônica do que era a postura da torcida naquele momento, tolerando qualquer coisa, qualquer sacanagem que viesse de dentro do Fluminense. E o que era a postura do Fluminense, passando a mão no pescoço, porque na cabeça não podia, porque ele tinha acabado de fazer o implante capilar do Samuel Xavier, eu acho que expõe o clube e deixa claro o problema que o clube tinha. Que era o Samuel Xavier, a questão é perder o Samuel Xavier de graça, né? Era aquele trecho que eu li do GE. Gente, o Samuel Xavier teve sondagens do Palmeiras e de alguns outros clubes do Brasil, apuração do Cauã Tinoco, tá? Do Jornal da KTO 1902. Ainda assim o Palmeiras vai pagar pelo Samuel Xavier agora? Ah, mas vai pegar de graça no final do ano. Sério mesmo? Beleza, o Samuel Xavier tem um currículo melhor do que a gente fala, tá? Acho que a galera às vezes perde um pouco a noção de que nas últimas 10 temporadas o Samuel Xavier foi titular de um time de Série A. E em metade desses anos de um time de Série A que brigou pela Libertadores, pelas partes altas da tabela. Ele foi titular nos últimos 4 anos do Fluminense no Brasileirão, mas em 2020 ele era titular do Ceará, em 2019 era titular do Ceará, em 2018 foi titular do Ceará, em 2017 foi titular do Sport, em 2016 do Sport, em 2015 do Sport e 2014 também do Ceará. Só que aí o Ceará estava na Série B. Mas esse time de 2015 e 2016 do Sport também brigou na parte alta. Então assim, ele tem um histórico bom, tem um histórico positivo, de fato tem um lateral consistente. Mas o Samuel Xavier não é um Cafu. O Samuel Xavier vai ter 36 anos quando acabar o contrato do Fluminense. O Palmeiras está tentando a contratação dele, tentou negociar, mas não vai pagar valor alto. Então o Fluminense fica, mas se não renovar o contrato agora, o jogador fica puto porque tá jogando sem contrato. E aí esse é o problema do implante capilar, o Fluminense fica na mão de jogador. A partir do momento que o Fluminense inventa a lesão para poder não expor um jogador que fez um implante capilar, os jogadores acham que podem tudo, e esse é o grande problema do Fluminense. Já já a gente vai falar sobre o investimento do André Esteves e do BTG, mas antes, deixa eu falar de Isidro Pita, tá? Jogador esse que foi alvo do Fluminense, segundo a matéria aqui, uma informação divulgada pela assessoria de comunicação do Cuiabá, de que o Cuiabá rejeitou uma oferta pelo Isidro Pita, porque o Fluminense formalizou uma proposta de 60% por 60% do atacante paraguaio, mas o Cuiabá negou por entender que os valores estão abaixo do que o jogador merece. E aí, apurações depois do GE. Globo e do próprio Vene Casagrande, né, lá do SBT, dizem que o Fluminense ofereceu 16 milhões de reais por 60% do Isidro Pita. E o Cuiabá não gostou da ideia de manter 40% do Isidro Pita porque não acredita numa revenda futura. Então, a ideia não é essa. E eles querem quanto? Segundo o GE. Globo, a ideia do Cuiabá é receber 40 milhões de reais pelo Isidro Pita. O Pita, para quem não se lembra, é um atacante paraguaio de 25 anos, relativamente jovem, que teve um certo destaque jogando no futebol paraguaio, jogou no Santani, jogou no Luquenho, jogou no Olímpia, passou pela Espanha e chegou até o Juventude, onde fez um bom 2022. Em 2023, já pelo Cuiabá, elevou bastante os seus números, fez 12 gols e 7 assistências, e nesse ano fez 21 gols em 60 jogos pelo Cuiabá. Então, enfim, melhorou os seus números. É um atacante jovem, um atacante de força física, da seleção paraguaia, dito isso, não vale os 40 milhões de reais. O Pita tem na sua carreira 2 temporadas, só as 2 últimas, fazendo mais de 10 gols. 40 milhões de reais é um valor alto pelo Pita, e acho que é a hora do Fluminense se retirar das negociações. Eu tô tentando buscar atualizações sobre a situação do Renato Kaiser, mas ao saber sobre essa situação específica do Isidro Pita, do Fluminense, fazendo propostas e tentando ele no mercado, entendo que o Renato Kaiser não fechou. Né? A reunião que se tinha marcado, enfim, os valores não agradaram, eu tô tentando descobrir os bastidores disso. Mas entendo que acabou não fechando com o atacante do Fortaleza. E aí, até porque o Fortaleza ia cobrar um valor por ele também.
E aí o Pita seria o alvo, mas esse valor está muito fora da conta. Porém, só para juntar o Isidro Pita com o Samuel Xavier, né, na conta, mostra muito como que o Cuiabá tá lidando com seus jogadores, né? Porque você pode virar e falar bem assim, pô, Gabriel, mas se o Pita estão pedindo 40 milhões de reais por ele, né? Mas, pô, o Pita deve querer sair do Cuiabá. O Cuiabá foi rebaixado, vai jogar a Série B. Beleza, ele tem contrato com o Cuiabá ainda. Mas tem um contrato, acho que até 26 ainda com a equipe do Centro-Oeste. Ah, mas e se ele forçar uma saída? O Cuiabá vai pagar pra ver. O Cuiabá tem dinheiro pra bancar o salário dele na Série B. E o Cuiabá tem vontade de ter o jogador e acha que o preço dele é muito mais alto do que estão querendo pagar. Então ele vai ficar e jogar. O Samuel Xavier, não. O Fluminense tem que dar mais um ano de contrato pra ele ficar feliz no Fluminense. E poder jogar sem ficar triste. O Danilo Barcelos, o Fluminense tem que, na hora de contratar ele, dar um ano a mais de contrato pra ele poder vir pro Fluminense e não ir pro Cruzeiro que tava na Série B. E assim, ó, todo mês dinheiro vai sendo jogado pelo ralo, como tá sendo pelo Terãs, como tá sendo pelo Gabriel Pires, como foi por outros jogadores já também. E é esse o grande problema hoje em relação ao Fluminense. E aí, só pra descrever, outros 2 jogadores que a gente tentou contratar também fizeram a mesma coisa, tá? David Duarte e Antônio Carlos. O Fluminense queria, os clubes bateram o pé querendo um valor que o Fluminense não pagou. O Fluminense esperou até o contrato acabar e esses jogadores jogaram e foram importantes nos seus clubes no último ano de contrato. Mas o Fluminense com o Samuel Xavier não. Tem que renovar agora, porque com certeza o Samuel Xavier vai ser uma peça importantíssima em 2026. Enquanto isso, vale destacar, o contrato do Guga também acaba em dezembro de 2025. E o Fluminense pagou um dinheiro pelo Guga, que quando foi exigido, e algumas vezes, rendeu. Tirando com o Diniz, que nas últimas já não vinha rendendo por um conflito pessoal entre ele e o treinador. De fato, o Diniz tinha esses problemas com o Guga. Enfim, vão renovar do Guga também? O Guga vai aceitar uma renovação? Vamos perder de graça o cara que a gente pagou por ele e que é bem mais jovem. Enfim, né? Vamos ficar de olho. Vamos falar de André Esteves, né? O tema aqui do vídeo. Eu deixei aqui pro final porque eu acho que essas 2 coisas que eu falei agora têm um pouco a ver também com o que eu ia falar aqui do André Esteves. Não importa dinheiro se você gastar mal. É esse o ponto que eu queria entrar. Mas vamos lá, tá? Matéria do Anselmo Góes, na coluna dele lá no Jornal o Globo, diz que André Esteves, do BTG, pretende investir como pessoa física no Fluminense. Já o banco será responsável por estruturar a SAF e procurar possíveis investidores. Diz aqui na matéria que o tijucano André Esteves, de 56 anos, principal sócio do banco BTG Pactual, está decidido a colocar, como pessoa física, uma grana no projeto de SAF do Fluminense. Eu sei que meu público é muito plural, tá? E aí eu tenho desde crianças até pessoas com muito dinheiro, pessoas com pouca instrução e tal. Então vale a explicação. Pessoa física é o André Esteves ele mesmo, e não a empresa dele colocar dinheiro, entendeu? Só para poder diferenciar. Quando falam pessoa jurídica, é a empresa. Pessoa física, é ele. Por exemplo, eu posso dizer que eu comprei este celular na pessoa física. Ou eu posso dizer que eu comprei celular na pessoa jurídica, e aí seria o Raiz Tricolor, que é a minha empresa, ou Jornada comprando celular. Vale a explicação, porque nunca se sabe, né, a galera que está assistindo. E aí diz aqui, como se sabe, o Pactual será, ao que tudo indica, o responsável por estruturar o projeto de SAF, né, de Clube Empresa do Fluminense. Também caberá ao banco procurar investidores e, em especial, tricolores ilustres. E André Esteves já confessou aos mais próximos que integrará a lista. O empresário tem uma fortuna de 30 bilhões de reais. Então é isso. Vamos soltar fogos. Cristiano Ronaldo vem pro Fluminense na próxima. Estamos na briga por Mbappé, tá? Acho que a nossa proposta vai cobrir. O Richarlison a gente desistiu porque é fraco demais. A gente até tem uns 40 milhões de euros, até porque isso não vai dar nem perto da fortuna do André Esteves, mas calma que não é assim. Óbvio que empolga um pouco a gente ouvir que o tricolor com mais dinheiro na face da terra vai investir no Fluminense. Mas pera lá, vamos entender um pouquinho o negócio só pra gente... Eu já falei algumas vezes aqui, eu não tô aqui pra te fazer triste, tá? Não tô aqui pra poder fechar a tua festa, mas também não tô aqui pra vender ilusão pra você. Tá, essa é a minha função. Você pode querer vender ilusão, mas não é comprar ilusão. Achar que o Fluminense agora tá rico e que o Samuel Xavier é um bosta que nunca vai mais jogar no Fluminense, porque agora a gente vai contratar o Alexander Arnold. E tá vindo pro Fluminense porque a gente tem muita grana. Calma, não é assim que funciona, tá? Vamos lá. Ontem tinha saído uma matéria, também no jornal O Globo, do Lauro Jardim, na coluna dele,
a SAF do Fluminense. Essa matéria aqui irritou muito a gestão do Fluminense. E dizia que passaram o sufoco, três assuntos que movem a política interna do Fluminense nesse ano. SAF, SAF, SAF. E aí diz aqui que de concreto o que se tem é que o BTG quer montar um fundo para investir na SAF. O banco não vai botar R$1 no negócio, mas vai estruturar a operação procurando investidores, de preferência tricolores ilustres e abonados, ou seja, com grana, interessados em entrar no negócio. Os outros 3 pontos foram desmentidos pelo Mário Bittencourt logo no início da coletiva que ele deu. Que ele quer ser o CEO da SAF, que o BTG não apoia esse desejo do Fluminense, ele diz que o BTG não tem que se meter em nada disso, e que ele não está forçando para ser o CEO da SAF. Mas depois, numa outra pergunta, feita por mim inclusive, ele admite que quer ser, que teria vontade, que aceitaria e que tem cacife para isso, para ser mais exato. Ele diz que aqui diz também que nenhum passo foi dado até agora, mas ele diz que sim foi dado e que está seguindo nos estudos, e diz que a SAF tem que ser aprovada pelo Conselho Deliberativo. O Mário falou que é só pelos sócios, né, que não precisa passar por conselho. Mas esse primeiro ponto ele não desmentiu, e ele desmentiu ponto a ponto. Então, se ele não desmentiu esse, é porque é a real ideia do negócio. Vamos lá, para explicar de uma maneira bem simples, como eu tento fazer com tudo aqui. Eu quero que todo mundo que vem assistir o Raiz Tricolor saia entendendo do assunto e entendendo qual é a minha opinião sobre o assunto. O Banco BTG, qual é a ideia, segundo o Lauro Jardim e o Anselmo Góes? A ideia do banco é fazer o seguinte: olha, eu vou criar um fundo de investimento e esse fundo de investimento vai captar grana para que esse fundo compre a SAF do Fluminense. Por exemplo, existe um time do Brasil que pertence a um fundo, que é o Bahia. O Bahia pertence ao Grupo City, e o Grupo City pertence, o principal dono, é um fundo de investimentos dos Emirados Árabes. É de um país, na verdade, mas um país que tem um rei, dono, enfim. E aí só ele é o dono, então é uma outra história. Nesse caso não, seria um fundo de investimentos, várias pessoas investem dinheiro nesse fundo, e esse fundo compra o Fluminense para fazer o Fluminense dar lucro. Porque se o Fluminense der lucro, mais pessoas botam dinheiro nesse fundo de investimento e esse dinheiro sobe. Quem vai ser o dono do Fluminense, Gabriel? Quem for designado para gerir esse fundo, até pelo banco. O BTG vai ser o dono do Fluminense? Não. Não. Eles vão montar um fundo. O André Esteves vai ser o dono do Fluminense? Não. Na teoria. Na prática, o que parece é. Porque na cabeça do torcedor. Porque o torcedor já tá na cabeça de que é o André Esteves que vai botar esse valor todo. Fluminense hoje tem algumas avaliações feitas por empresas do mercado, que vão desde 1,2 bilhão de reais até 2,5 bilhão de reais. Enfim, a gente precisa saber qual é o valor que a BTG estudou que o Fluminense vale. E aí é onde entra dois detalhes aí que eu acho que a gente precisa lembrar. Primeiro a BTG fez um estudo e um dos donos da BTG vai investir para poder ser um dos compradores. Eu não sei até que ponto isso é um problema de conflito de interesses. Mas o segundo ponto que eu acho que é o crucial em relação ao torcedor. Ter dinheiro não significa ter sucesso no Brasil. A gente foi campeão da Libertadores com muito menos investimento do que outros times e a gente está vendo aí no Brasil, em especial, 5 SAFs até agora chamando atenção, né? Mais aqui no nosso mercado. A do Bahia, que transformou o Bahia, um time médio do futebol brasileiro, que brigava todo ano que estava na Série A, brigava para não cair, quando não brigava era um alívio. Transformou esse time num time de Libertadores. Deu estruturação, pagou as dívidas do Bahia. Boa, até agora. A gente tem a do Botafogo. John Textor pegou um time que estava desiludido na Série B, com uma dívida imensa, comprou por um valor bem barato, é bem verdade, e investiu mais uma grana para tornar o Botafogo parte de uma engenharia de clubes pelo mundo. E aí o Botafogo serve ao Lyon, que serve ao Crystal Palace, que serve ao Botafogo, e deu um título de Libertadores para eles. Alinhou financeiramente o Botafogo. A gente não sabe como vai ser o futuro, mas... Agora, a gente tem SAFs, por exemplo, como a do Atlético Mineiro, que é de uma galera que endividou o clube, usou do clube para poder melhorar os seus negócios, e hoje o Atlético tem uma dívida ainda maior do que tinha antes da SAF, e boa parte dessa dívida é empréstimo
Com o banco, adivinha só, do dono da SAF do Atlético. O Rubens Menin é dono do Banco Inter, boa parte dos empréstimos do Atlético Mineiro são com o Banco Inter. A gente tem a do Cruzeiro, que o Ronaldo chegou, não investiu em nada, quase caiu, mas alinhou o Cruzeiro. Diminuiu dívida e vendeu ganhando mais dinheiro do que botou. E agora tem um cruzeirense lá que já botava grana no clube antes, sempre foi fanático, mas que tá uma bagunça. Demitiram um treinador pela imprensa e recontrataram uma semana depois. Contratando jogadores que claramente vão dar errado por valores astronômicos. Tem grana, mas não tem coordenação. E a outra que tem na conta aí é a do Vasco, que essa eu não preciso nem falar. A empresa que comprou faliu e estava sendo leiloada na Bolsa de Valores. O que eu quero dizer? Ter grana não significa que a nossa situação melhorou. Significa mais facilidade. O dinheiro não é problema, dinheiro é solução, se bem utilizado. Precisa saber como vai ser gerido isso. Quem vai estar à frente? Como vai ser estruturado? A gente vai ter um fanfarrão dando entrevista, movimentando a torcida, ou enganando a torcida? Como vai ser? Tudo isso é um processo. O primeiro passo é ter grana. O primeiro passo é ter a grana para comprar. O André Esteves tem. Qual o interesse dele comprando no Fluminense? É porque ele é muito tricolor? Sei lá, né? Nunca botou um real no Fluminense, né? Então não sei se é esse o propósito dele. O propósito dele é fazer o Fluminense crescer muito para dar muito lucro? Aí show. Tamo junto, ué. Agora, eu já ouvi, inclusive, do Mário Bittencourt, que o futebol é um negócio que não dá lucro. E eu concordo com essa frase. Porque 10 times gastam muito e só um deles é campeão. Então, para 9 deu prejuízo, para 1 deu lucro. Então, não sei como é que vai ser a gestão disso. Fato é que, a cada passinho que a gente der na SAF, o cuidado tem que reinar. Não é, quando eu digo que é cuidado, não é que, mantém o Mário Bittencourt no comando no clube associativo. Não, eu também peço pra gente ter cuidado com isso. O que eu tô falando é que presidente merda sai em 3 anos. Às vezes ferra o clube de uma maneira inacreditável e te joga na Série C, mas ele sai. Dono merda só sai quando ele vender. E vai vender para outro dono. Então, vamos só ter cuidado. É o que eu sempre falo aqui. Eu sei que, à medida que for passando o tempo, essa fala minha vai ficando cada vez mais impopular. As pessoas vão querendo cada vez menos ter cuidado e cada vez mais sonhar com as grandes contratações que o Fluminense vai fazer. Mas eu sei que daqui a 10 anos, provavelmente eu ainda vou estar aqui fazendo vídeo ou em outra plataforma, mas esses vídeos vão estar por aqui ainda. E aí eu não quero ser como... Eu não quero ver que eu tentei só iludir o torcedor. É isso. Vamos ficar de olho. A notícia é boa, o André Esteves é um cara que tem muita grana, pode puxar outra galera que tem muita grana a investir nesse fundo de investimentos, e esse fundo de investimento ter grana suficiente para poder comprar o Fluminense. Dito isso, a partir daí a gente vai ter que começar a fazer o quê? Investigar a administração disso. Como vai ser administrado esse dinheiro, porque no final das contas a gente está vendendo o controle do Fluminense para eles. Controle esse que hoje está na mão dos sócios. A decisão dos sócios das últimas 2 vezes foi entregar na mão do Mário Bittencourt. Ele se acha dono... Meu amigo, as regras foram estabelecidas e são essas. Na última eleição, 60%, 70% dos sócios decidiram que o Mário Bittencourt deveria ser o presidente. Na próxima, vai ser outro. Agora, a partir do momento que vender, acabou. Então, sempre é bom ter cuidado. Tamo junto, até a próxima. Valeu.